Ora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado. No momento eu moro em Portugal, mas continuo a advogar normalmente no Brasil em questões de direito de família, em questões relacionadas à saúde mental, graças ao apoio do meu sócio Sérgio Salmásio, que está lá no Brasil. E hoje eu vou tentar esclarecer uma dúvida que me foi apresentada pela Elisiane. Ela pretende se mudar aqui para Portugal e ela ficou sabendo de uma mudança na questão de representação fiscal e quis saber mais a respeito. Bom, então a Elisiane, os amigos e as amigas delas que também pretendem mudar-se aqui para Portugal, já sabem que para você viver aqui em Portugal, você precisa de um número de contribuinte português, o equivalente ao CPF brasileiro. Ela já sabe que sem esse CPF português, ela não vai conseguir arrumar um emprego, não vai conseguir contratar um serviço pré-pago de telefonia celular, ela não vai conseguir alugar uma casa, ela não vai conseguir fazer nada em nome dela. Ela já sabe também que para ela obter um CPF português, um número de contribuinte português, ela vai precisar de um apoio de um representante fiscal. O representante fiscal pode ser um português, pode ser um estrangeiro, inclusive um brasileiro que esteja com a sua situação de residência totalmente resolvida aqui em Portugal, uma pessoa que esteja real e oficialmente morando aqui em Portugal. E esse representante fiscal, que obrigatoriamente vai ser uma pessoa física, não vai ser um escritório de contabilidade, não vai ser um escritório de advocacia, pode até ser um advogado, pode até ser um contabilista que faça isso em caráter profissional, mas o seu procurador perante a autoridade financeira, o seu procurador perante a autoridade tributária portuguesa vai ser uma pessoa física, não uma empresa. E, obviamente, ela também já sabe que esse representante fiscal pode ser muito bem um português que seja amigo ou parente dela, pode ser um brasileiro que esteja aqui em Portugal com a sua situação já resolvida, em caráter, já tem o seu título de residência ah, definitivamente atribuído, e essa pessoa amiga, esse parente pode fazer isso de maneira gratuita para ela. Bom, não é essa a dúvida dela, ela já sabe que tem esse caminho a percorrer, né. Um representante fiscal será o procurador dela perante as autoridades portuguesas e essa pessoa, a apoiará para obter esse CPF português, né. Isso não é uma questão para ela nem para os amigos e amigas dela. Qual que é a questão? Ela também já sabe que era muito comum a seguinte situação: o brasileiro, a brasileira chegava aqui em Portugal, com o apoio do representante fiscal, conseguia o seu CPF português, arrumava um emprego, alugava uma casa, e aí, com esse contrato de aluguel desse apartamento, com esse contrato de aluguel dessa casa, ia perante a autoridade tributária, perante a autoridade financeira portuguesa e falava: olha, eu não preciso mais de um representante fiscal, eu não preciso mais de um procurador. A partir de agora, eu tenho esse comprovante que eu resido aqui em Portugal, então, você, autoridade financeira portuguesa, pode resolver as questões diretamente comigo e melhor que tudo isso, melhor que poder resolver as coisas diretamente, sem o intermédio de ninguém com as autoridades portuguesas, ela sabia que ao comprovar a residência em Portugal, através de um contrato de aluguel de um apartamento, por exemplo, ela passaria a gozar de um regime fiscal mais favorável, ou seja, ela começaria a pagar menos impostos, porque um estrangeiro que não esteja oficialmente residente aqui em Portugal paga em torno de 28% de imposto, tá, sobre os seus rendimentos, né. Esse percentual pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo das condições da atividade econômica que essa pessoa, que esse brasileiro exerce aqui em Portugal. Mas põe esse número aí como uma estimativa, 28%.
E a Elisiane, ela sabe que quando a pessoa reside aqui em Portugal de maneira, oficial, perante o governo português, ela passa a gozar de um regime fiscal que é mais favorável, ou seja, ela vai pagar menos impostos, né. Então, o que o pessoal fazia? Obtinha o seu número de seu CPF português, arrumava um emprego, contratava a locação de um imóvel, ia na autoridade portuguesa e falava: "Olha, agora eu já resido aqui em Portugal, por favor, me enquadre em um regime fiscal mais favorável e pode retirar esse procurador, eu não preciso mais de procurador", basicamente era isso. E aí qual a mudança que aconteceu? A partir de meados de março, em razão da guerra da Ucrânia, para você poder, dizer para a autoridade financeira portuguesa que reside real e oficial aqui em Portugal, você precisa de uma autorização de residência em definitivo. Você precisa daquele título de residência que é expedido pelos serviços de estrangeiros de Portugal. Então, o que mudou efetivamente é que, perante as autoridades tributárias, o contrato de aluguel de um imóvel já não serve para comprovar que você reside aqui em Portugal e, portanto, pode usufruir de um regime fiscal mais favorável. Você precisa ou antecipadamente de um visto de residência ou após chegar aqui em Portugal você precisa de fazer a sua manifestação de interesse e, após um longo processo, precisa do seu título de residência em caráter definitivo e, a partir da obtenção desse título de residência, que é expedido pelo governo, pelos serviços de estrangeiros portugueses, você chega na autoridade tributária portuguesa e fala assim: "Olha, a partir de agora eu não preciso mais de um representante fiscal e eu posso gozar de um regime fiscal que me é mais favorável". Basicamente é essa questão que surgiu aí, que foi parar lá, a perante a Elisiane. Então, eu espero ter esclarecido a dúvida dela a contento, e já fica o recado para os amigos e amigas dela que eventualmente venham assistir esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida aqui sobre questões de vida, de moradia aqui em Portugal, e a questão pode ser jurídica, pode ser questão cultural ou econômica, enfim, aquilo que eu puder esclarecer, aquilo que estiver ao meu alcance. Se você tiver inscrito no meu canal, faça um comentário aqui no vídeo ou entre em contato comigo a partir de e-mail que eu tentarei esclarecer. Se você tiver também dúvidas sobre direito de família no Brasil ou eventualmente em Portugal, já que você pretende, se você pretender mudar, a passar a viver aqui em Portugal, também faça um comentário, entre em contato comigo e, dentro do possível, eu tentarei esclarecer. E é isso. Obrigado mais uma vez aí, Elisiane, por ter me passado essa dúvida, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça, né, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos, aquele rolê de sempre. É isso, obrigado, fique bem.